Onofre era um velho coveiro que trabalhou durante toda a sua vida em um cemitério de bom tamanho, e a sua moradia ficava bem ao fundo dele, onde vivia sozinho. Ele convivia com os mortos há muito tempo, nunca teve medo de assombrações, sequer acreditava em fantasmas. Ele fazia rondas caminhando pelo cemitério porque muitos jovens costumavam se reunir lá durante a noite, bebiam e faziam a maior bagunça, mas 3 deles eram os mais frequentes. Em uma certa noite tranquila, de lua cheia, e que quase não precisava usar sua lanterna para iluminar o local, após fazer a ronda por todo o cemitério, ele voltou para sua casa e deitou em sua cama. Pouco tempo depois, ouviu alguém bater na porta, mas quando ele abriu, não havia ninguém. Ele achou que podia ser brincadeira de um dos jovens que frequentava o cemitério e não deu muita importância. Fechou a porta e voltou para o seu quarto. Mas quando olhou pela janela, que sempre estava apenas com o vidro fechado, ele viu um velho senhor sentado em uma das sepulturas. Rapidamente, Onofre correu em sua direção. Ao se aproximar da sepultura que ele viu o senhor, não havia mais ninguém. Achou aquilo muito estranho. Quando olhando melhor, viu uma foto na lápide e viu que parecia ser o mesmo homem que ele havia visto sentado na sepultura. Então ele pensou que poderia ser sua imaginação, e quando ele se virou para voltar à sua casa, Onofre deu de cara com um velho homem, o mesmo da foto. Ele começou a rezar e a pedir para que o homem fosse embora. Mas o velho senhor insistia em bloquear sua passagem, dizendo: "Aqueles garotos fizeram algo terrível na minha sepultura. Eles não respeitam o meu descanso e todos morrerão, um por um, pois o que eles fizeram é imperdoável. Como já se não bastasse o meu túmulo estar semi-aberto por causa do abandono." Após dizer isso, ele simplesmente desapareceu. Onofre correu até sua casa e trancou a porta, não conseguindo dormir durante toda a noite. No dia seguinte, um carro funerário entrou no cemitério e foi direto até a capela onde eram realizados os funerais. Os funcionários preparavam o velório, e quando Onofre entrou na capela, ficou espantado ao ver que o corpo que estava ali era de um dos jovens que frequentava o cemitério. Aos poucos, parentes e amigos do jovem chegavam para o funeral. Os outros 2 jovens que também costumavam frequentar o cemitério, outro garoto e uma garota, também chegaram pouco tempo depois. Foi então que Onofre se dirigiu até eles e perguntou: "O que vocês fizeram no túmulo daquele velho senhor?" Os jovens ficaram espantados com a pergunta do coveiro e se recusaram a responder. Onofre insistiu. Disse ainda que eles corriam grande perigo e lhes contou o que havia ocorrido no cemitério na noite anterior. Os jovens ficaram perturbados após ouvirem um relato do coveiro e correram para fora do cemitério, não esperando sequer o enterro do amigo deles. Após o jovem falecido ser enterrado, Onofre voltou à sua casa, tomou banho e, ao entrar em seu quarto, pôde ver novamente o fantasma do velho, sentado em sua sepultura. Ele sorria de uma forma assustadora e sarcástica. Passaram-se alguns dias e nada mais de estranho aconteceu no cemitério, mas uma certa manhã o carro funerário entrou trazendo outro caixão. Desta vez, quando Onofre entrou na capela, viu que os funcionários da funerária colocaram lá um caixão lacrado. Após alguns minutos, ele pôde ver um quadro que foi posto ao lado do caixão. Era a fotografia do outro garoto. Onofre acompanhou todo o funeral, aguardando que a garota aparecesse. Porém, aquele caixão lacrado foi enterrado sem ela aparecer. No dia seguinte, pela manhã, a garota bateu em sua porta. Ela chorava muito e implorava pela ajuda do coveiro, pois ela sabia que seria a próxima. Onofre falou: "Só poderia ajudar se me contar o que vocês fizeram naquela sepultura durante aquela noite." Então a garota começou a relatar. Naquela noite, Maurício propôs um desafio: que conseguisse o objeto mais assustador do cemitério, ganharia a aposta. Mas os objetos somente poderiam ser revelados após saírem do lugar, na casa de um de nós.
Topamos e cada um saiu para pegar alguma coisa. Foi então que depois fomos para o meu apartamento, pois os meus pais estavam viajando naquela noite. E era o único lugar que não haveria mais ninguém, além de nós três. Então começamos a contar o que cada um pegou. Eu mostrei que havia subtraído um vaso de flores. Já o Marcos mostrou que havia pegado a foto de uma mulher de uma das sepulturas. Em seguida, Maurício nos mostrou uma sacola de pano, e quando vimos o que estava dentro, ficamos atormentados, pois Maurício retirou um crânio de dentro dela. Nesse momento, eu e Marcos ficamos furiosos com o Maurício e exigimos que ele devolvesse o crânio para sua respectiva sepultura. Ele concordou, assim como nós decidimos devolver os objetos ao cemitério, porém teria que ser durante a noite, para que ninguém pudesse nos ver. Ao conversarmos, descobrimos ainda que os objetos eram de duas sepulturas que estavam lado a lado. Onofre logo percebeu pelas palavras de Larissa que a fotografia era da esposa daquele velho senhor. O crânio era dele mesmo e as flores eram de ambos os túmulos. Larissa continuou. Alguns minutos depois, o telefone tocou. Escutei a voz de uma mulher que me perguntou se eu gostava de flores. Em seguida, perguntou se o meu amigo Marcos gostava de fotografias. E logo após o telefone ficou mudo. Pensamos que aquilo poderia ser algum tipo de brincadeira de alguém que poderia ter visto o que nós fizemos. No dia seguinte, logo pela manhã, recebi uma ligação de Marcos, que me contou que Maurício havia sido encontrado enforcado em seu quarto. Aí nós dois fomos acompanhar o funeral de nosso amigo. Nós estávamos inconformados e nos perguntávamos por que Maurício havia tirado a própria vida. Neste momento, o Sr. Onofre, o senhor se aproximou de nós e diante do seu relato saímos completamente assustados do cemitério. Passaram-se alguns dias e eu não havia mais conversado com Marcos, mas numa certa madrugada ouvi o barulho de sirenes. Olhei para a janela e vi diversas ambulâncias e carros de polícia no prédio de Marcos, que era em frente ao meu. Troquei de roupa e consegui entrar no pátio do prédio de Marcos durante toda aquela confusão. Ao me aproximar dos paramédicos, me assustei ao ouvir que se tratava do meu amigo Marcos, que estava caído naquele local, depois dele ter se jogado do 10º andar do seu edifício. Ele estava irreconhecível, pois a sua cabeça explodiu ao chocar-se contra o solo, e havia sangue por toda parte. Voltei muito triste e assustada para o meu apartamento. Não consegui dormir durante a noite, e não tive coragem de ir ao funeral de meu amigo, que foi de caixão lacrado. Mas decidi procurar o Senhor, porque seria o único que poderia me ajudar, porque tenho certeza de que eu sou a próxima. O coveiro perguntou: onde estão os objetos furtados do cemitério? Larissa respondeu: eles estão na sala do piso térreo do meu prédio, onde alguns moradores usam de depósito para guardar objetos. Ele disse então para que ela os pegasse imediatamente, que retornasse com eles ao cemitério. Larissa correu ao seu prédio, colocou os objetos em uma sacola e retornou ao cemitério. Lá, acompanhada do coveiro, eles caminharam em direção às duas sepulturas. Onofre colocou o crânio do velho homem dentro do caixão, que estava violado, e em seguida recolocou a fotografia no túmulo da esposa dele. E depois repôs o vaso de flores secas entre ambas as sepulturas. Mas Onofre colocou também outro vaso de flores nova entre os túmulos. O coveiro acendeu 2 velas e pediu para que Larissa rezasse com ele, pedindo perdão pelos seus erros. Ao terminarem a oração emocionada, Larissa pediu perdão em voz alta, estando sinceramente arrependida. Nesse instante, um forte vento passou pelos dois, porém as velas continuaram acesas. Onofre disse a Larissa que provavelmente eles teriam aceitado seu perdão. Vários dias se passaram e muitos funerais foram feitos no cemitério. Onofre acompanhava todos e ficava aliviado ao saber que nenhum corpo velado era de Larissa. Algum tempo depois, ele recebeu a notícia de que ela estava viva e bem. Muito tempo se passou do ocorrido. Larissa continua viva, mas o coveiro não faz mais as suas rondas noturnas no cemitério, porque depois desse fato, sempre que caminhava no local durante a noite, ele passou a avistar os 2 jovens que agora estão condenados a vagar pelo cemitério sem poderem sair dali até o fim dos tempos.
Boa noite.